9 sinais de que o seu despertar espiritual já começou, e você nem percebeu. Você acorda em um dia comum. O despertador toca, a rotina espera, e tudo parece exatamente igual a ontem. Mas, quando você coloca os pés no chão, uma estranheza silenciosa percorre seu corpo. O quarto está no mesmo lugar, os móveis não se moveram, mas algo invisível mudou. É como se a realidade tivesse se deslocado 1 milímetro para o lado e você fosse o único capaz de perceber. Esse tipo de desconforto não se explica para os outros porque soa banal demais. Mas dentro de você, a sensação é devastadora. Pequenas coisas começam a se mostrar diferentes. O café tem um gosto estranho. As conversas parecem roteiros repetidos. As risadas soam ocas. Você tenta ignorar, tenta seguir, mas não consegue mais acreditar que tudo é apenas coincidência. É como se a vida que você sempre conheceu estivesse começando a se desfazer pelas bordas. Essa fissura é o início de algo maior. O despertar espiritual não chega com fogos de artifício, nem com revelações gritantes. Ele se infiltra no silêncio, nas pequenas fraturas do cotidiano, onde ninguém mais presta atenção. O que você sente não é loucura, não é fraqueza, não é fuga. É a consciência rompendo a casca. E quanto mais você tenta negar, mais ela cresce, até que não há como voltar atrás. Hoje você vai descobrir os 9 sinais que mostram que esse processo já começou dentro de você, mesmo que ainda não tenha colocado nome no que acontece. Mas antes, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: será que a vida que você chama de normal é realmente sua? Ou será que você já está vivendo outra subterrânea, secreta, que pede para vir à tona? O silêncio que incomoda. O primeiro sinal nunca vem com estrondo. Ele não se apresenta em sonhos claros, em visões luminosas ou em mensagens que descem do céu. Ele aparece no silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que incomoda. Você está sentado à mesa com pessoas queridas, ouvindo a conversa correr como sempre, mas de repente tudo parece distante. As vozes chegam até você como se passassem por um filtro invisível, como se estivessem vindo de outro cômodo. Você sorri à cena, responde, mas por dentro há um vazio que não se encaixa. É como se o mundo tivesse perdido uma camada de sentido e só você tivesse percebido. O barulho do cotidiano continua igual, mas atrás dele cresce um silêncio pesado, um eco que insiste em chamar sua atenção. Esse silêncio não é externo. Ele se esconde dentro de você. Surge no intervalo entre uma respiração e outra, entre uma frase e outra, entre um pensamento e outro. Antes, esses espaços passavam despercebidos, ocupados por preocupações, distrações e ruídos mentais. Agora, eles aparecem com nitidez assustadora. Você sente o peso de cada segundo em que nada acontece, como se a própria vida estivesse pausando para que você enxergasse o que há por trás da cortina. Esse incômodo pode parecer insuportável. Você tenta preencher o vazio com música, conversas, redes sociais, qualquer coisa que devolva a sensação de movimento, mas não funciona por muito tempo. O silêncio volta, cada vez mais insistente, como um visitante que se recusa a ir embora. E com esse silêncio vem o estranhamento. O mesmo café da manhã que antes era rotina, agora parece ensaio. O colega de trabalho que faz sempre a mesma piada soa como um ator repetindo um script gasto. Até as ruas que você percorre todos os dias começam a aparecer cenários montados às pressas. Você começa a se perguntar: será que é tudo real? Ou será que estou apenas representando dentro de uma peça que já não faz sentido? O silêncio não te dá respostas. Ele apenas expõe a pergunta e espera que você encare. Esse é o primeiro sinal do despertar, o desconforto com aquilo que antes era natural. Não se trata de drama, de pessimismo ou de depressão. É uma fratura invisível que se abre na estrutura do cotidiano, revelando que por trás da normalidade existe algo mais profundo chamando por você. É perturbador porque não tem explicação clara. É angustiante porque não pode ser compartilhado em palavras fáceis.
Mas é justamente essa estranheza que marca o início da transformação. E quanto mais você tenta ignorar, mais o silêncio se infiltra. Ele aparece quando você está sozinho em casa e, de repente, percebe o som do relógio batendo como se fosse um martelo dentro da sua cabeça. Ele surge quando você olha para o espelho e sente que há um descompasso entre o rosto que vê e quem realmente é. Ele se manifesta quando, em meio a risadas e festas, uma sombra de desconexão atravessa seu peito e te lembra de que algo está fora do lugar. O silêncio não é vazio, é chamado. É o começo da consciência pedindo passagem. Esse incômodo pode durar dias, meses, até anos. Muitos o rejeitam, tentando sufocar o desconforto com trabalho, prazeres ou distrações. Mas quanto mais você se afasta, mais ele retorna, porque o silêncio não é um inimigo. Ele é a porta que se abre para o que está além. Ele é a prova de que seu mundo interno começou a se mover, mesmo que por fora tudo pareça igual. O despertar espiritual não começa quando você encontra respostas grandiosas. Ele começa quando o silêncio deixa de ser apenas silêncio e se transforma em presença. E quando esse sinal se instala, nada mais é como antes. Você pode até se esforçar para manter as aparências, mas no fundo sabe que já não pertence ao mesmo ritmo, ao mesmo roteiro, à mesma ilusão. Algo mudou para sempre, mesmo que você não consiga explicar em palavras. O desapego invisível. O segundo sinal surge de forma quase imperceptível, como se fosse apenas uma mudança de gosto ou de interesse, mas na verdade é um deslocamento profundo. Você começa a se afastar de coisas que antes definiam sua identidade, não porque alguém mandou, não porque você decidiu racionalmente, mas porque simplesmente já não fazem sentido. Objetos que antes tinham valor parecem perder a força. Aquela roupa que você usava para se sentir seguro agora pesa no corpo como se fosse de outra pessoa. Livros, lembranças, fotos, tudo que antes carregava emoção agora parece neutro, como se não tivesse mais ligação com você. Não há raiva nem rejeição, apenas uma estranha indiferença. Esse desapego invisível não é apenas material. Ele toca desejos, ambições, sonhos que você perseguiu por anos. De repente, a meta que parecia crucial não desperta mais entusiasmo. Você olha para aquilo que acreditava ser sua conquista maior e sente que, se alcançasse, não faria diferença. Essa percepção é perturbadora, porque coloca em xeque a história inteira que você contou a si mesmo. Quem você seria sem essas vontades, sem essas buscas, sem essas coisas que sustentavam sua vida até agora? O silêncio do primeiro sinal se mistura aqui. Ele abre espaço. E esse espaço é tomado pela percepção de que você já não é o mesmo. Aos olhos de fora, pode parecer descaso, preguiça ou crise existencial. Mas dentro de você há uma mudança sutil, quase secreta. Não é que você deixou de querer viver, mas que agora as coisas que antes pareciam vitais não têm mais a mesma cor. É como se a vida estivesse trocando a lente pela qual você enxerga, e de repente a cena inteira perde a saturação. O mundo continua o mesmo, mas você já não vibra na mesma frequência. É um corte silencioso, uma desconexão que ninguém vê, mas que consome você por dentro. E junto desse desapego vem uma sensação inquietante, o de não se reconhecer mais nos papéis que você mesmo construiu. Você observa suas amizades, suas relações, seus hábitos e sente que está atuando como uma versão antiga de si. Você participa das conversas, ri das mesmas piadas, mas por dentro se pergunta: por que isso já não me toca? Onde foi parar o brilho que eu sentia? O que antes era casa, agora soa como cenário alugado. O que antes era vital agora parece objeto esquecido em um canto de quarto. Esse é o peso do desapego invisível. Ele não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não joga nada fora. As coisas simplesmente se afastam. Elas se dissolvem como fumaça entre os dedos. E a cada vez que isso acontece, você sente que algo maior está nascendo, mas não sabe nomear. Isso gera medo.
porque é um vazio em expansão. Mas é também libertação, porque você começa a perceber que não é definido pelo que possui, pelo que deseja ou pelo que acreditava ser essencial. É nesse momento que o despertar se aprofunda, quando você percebe que perder interesse não é perder vida, mas abrir espaço para outra vida emergir. Você deixa de carregar o peso do que já não te serve, mesmo que isso te deixe em suspenso. O desapego invisível não é fim, é passagem. É o processo misterioso, em que você se desfaz do antigo para que algo novo se revele, ainda que você não saiba o que é. A perda do gosto pelo script social. O terceiro sinal se revela quando você percebe que o mundo ao seu redor continua seguindo um roteiro que já não consegue mais te envolver. As pessoas riem, conversam, comentam sobre os mesmos assuntos de sempre, mas dentro de você cresce a estranha sensação de estar participando de uma peça ensaiada. É como se cada palavra dita fosse parte de um script antigo, repetido tantas vezes que perdeu a autenticidade. Você responde, interage, até sorri, mas ao mesmo tempo sente que está apenas representando um papel que não tem mais nada a ver com quem você é agora. Esse descompasso é angustiante, porque ninguém mais parece notar. Enquanto todos se divertem ou se envolvem nos diálogos automáticos, você observa de fora, como se estivesse em um teatro. Os gestos são previsíveis, as reações são ensaiadas. Até as festas e celebrações que antes traziam alegria, agora parecem cópias em série de um mesmo espetáculo vazio. Não é que você não queira estar ali, mas algo dentro de você se recusa a acreditar que isso seja tudo. O script social começa a desmoronar diante dos seus olhos, e cada vez mais você sente o peso da artificialidade. Essa sensação pode surgir em situações banais. Você está em um almoço de família e, de repente, percebe que as conversas são as mesmas de sempre, quase como gravações sendo repetidas. Você está em uma reunião de trabalho e sente que as falas seguem uma ordem previsível, como se todos estivessem apenas recitando suas falas sem perceber. Esse estranhamento te coloca em estado de alerta, como se o mundo tivesse revelado por um instante sua engrenagem escondida. Você não consegue mais acreditar que tudo isso seja espontâneo. É como se estivesse preso em um enredo que já não te pertence. E quanto mais você tenta se encaixar, mais percebe a fricção. É como usar roupas que não cabem mais no corpo. Você se move, mas o desconforto está sempre lá. Você tenta rir das mesmas piadas, participar das mesmas discussões, mas a sensação de falsidade cresce, como se estivesse traindo a si mesmo apenas para manter a harmonia. E é nesse ponto que o despertar se manifesta, quando a consciência percebe que a vida vivida até agora pode ter sido apenas uma repetição, um roteiro herdado da sociedade, da família, da cultura, mas não necessariamente o seu. Esse sinal não é fácil de suportar. Ele traz solidão porque ninguém mais parece notar a farsa, mas também traz liberdade porque ao enxergar o script, você se dá conta de que pode escolher não segui-lo. É nesse instante que nasce a pergunta incômoda. O que é verdadeiramente meu e o que é apenas papel imposto? O desconforto pode gerar crise, pode levar você a sentir que não pertence mais a lugar nenhum. Mas, na verdade, é o indício de que você está prestes a criar sua própria narrativa. O colapso do script social é doloroso porque desmonta certezas, mas é também o convite mais claro ao despertar, deixar de ser personagem e começar a ser autor. E ainda que isso pareça assustador, é também o primeiro passo para a liberdade que só quem rompe com os papéis consegue alcançar. A intensificação das emoções silenciadas. O quarto sinal chega como uma onda inesperada que arrasta tudo o que você acreditava estar sob controle. São emoções antigas, enterradas, silenciadas por anos, que começam a ressurgir com força em situações que parecem não justificar tamanho impacto. Você está andando na rua e uma lembrança da infância atravessa como uma lâmina, trazendo lágrimas que você não consegue explicar. Uma música casual toca e, de repente,
Uma saudade que você não sabia que existia toma conta de você. Uma discussão banal desperta uma raiva que não condiz com o momento. Essas explosões não são aleatórias, são sinais de que algo dentro de você exige ser visto. Por muito tempo, essas emoções foram escondidas atrás da rotina, abafadas por obrigações, anestesiadas por distrações. Mas no despertar, elas voltam, não para te punir, mas para te libertar. Só que a libertação começa com o desconforto, e esse desconforto é devastador. Você pode sentir vergonha de reagir de forma desproporcional, pode se perguntar se está perdendo o controle, pode tentar racionalizar o que está acontecendo. Mas nada disso apaga a intensidade com que as emoções emergem. É como se portas trancadas começassem a se abrir sozinhas dentro da sua mente, revelando quartos escuros que você evitou visitar. Essas emoções não são novas, são antigas, fossilizadas no corpo, esperando o momento certo para emergir. Traumas de infância, dores mal resolvidas, pequenas humilhações esquecidas, medos que você aprendeu a ignorar. Tudo isso retorna, não como lembrança clara, mas como sensação crua. É um nó na garganta, um aperto no peito, uma lágrima solitária que escapa sem motivo. O corpo fala antes da mente entender, e o que parecia esquecido mostra que nunca deixou de existir. Esse processo é assustador porque desmonta a imagem de normalidade. Você percebe que está carregando camadas invisíveis de dor e que o silêncio delas moldou sua vida por mais tempo do que gostaria de admitir. Mas, ao mesmo tempo, é nesse ressurgimento que o despertar se fortalece. Porque a consciência não pode se expandir carregando correntes ocultas. Para seguir adiante, é preciso encarar o que estava escondido, e o despertar faz isso por você, traz à tona o que precisa ser curado, mesmo que doa. No meio dessa turbulência, você começa a notar um padrão. As emoções não surgem em vão. Elas aparecem quando há gatilhos que ressoam com feridas antigas, e é nesse reconhecimento que o processo de libertação começa. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser linguagem. Cada lágrima, cada explosão, cada aperto no peito é uma mensagem que pede atenção. E quanto mais você tenta ouvir em vez de reprimir, mais entende que o despertar não é sobre fugir da dor, mas sobre integrá-la. Esse sinal pode ser o mais difícil de suportar, porque expõe o que você passou a vida inteira tentando esconder. Mas é também o mais transformador. É a prova de que sua alma não aceita mais viver anestesiada. O que retorna não volta para te prender, mas para ser finalmente liberado. E quando você se permite sentir, algo se rompe. O passado deixa de ditar o presente, e o espaço antes ocupado pelo peso das memórias começa a ser preenchido por uma presença mais leve, mais verdadeira. Esse é o impacto da intensificação das emoções silenciadas. É o momento em que você descobre que a dor não era inimiga, mas guardiã de partes suas esquecidas. É o convite para se tornar inteiro de novo, mesmo que isso signifique atravessar tempestades internas. É nesse confronto, nesse reencontro, que o despertar mostra sua face mais humana e mais inevitável. O tempo começa a se quebrar. O quinto sinal se manifesta de forma tão sutil que no início você pensa estar apenas cansado ou distraído. Mas conforme se repete, percebe que não é acaso. O tempo começa a se comportar de um jeito estranho, como se tivesse vida própria. Dias que deveriam ser longos acabam em questão de segundos. Horas que deveriam passar rápido se arrastam como séculos. Você olha para o relógio e percebe que passaram apenas 20 minutos, quando jurava que tinham sido 2 horas. Ou então, o contrário. Você se perde em algo aparentemente banal, e quando volta a si, descobre que metade do dia já desapareceu. Essa distorção não segue lógica, não respeita calendário, não obedece ao ritmo esperado. É como se o próprio tempo tivesse começado a se quebrar. Essa sensação é desconcertante, porque te coloca em um lugar de instabilidade. A rotina depende do tempo, os compromissos dependem do tempo, sua identidade foi moldada pelo tempo.
Quando ele começa a escapar, tudo fica em suspenso. Você perde a confiança em suas próprias percepções, começa a duvidar da memória, se pergunta se está enlouquecendo. A verdade é que essa quebra é sinal de que sua consciência está atravessando fronteiras. O tempo linear, que antes sustentava sua vida, agora se mostra insuficiente para conter o que você está vivendo. E há momentos em que a distorção se torna quase física. Você pode estar em um ambiente familiar e sentir que o espaço se expande ou se contrai. Uma conversa de 5 minutos parece durar uma eternidade, enquanto uma noite inteira some como um piscar de olhos. Você passa a se dar conta de que tempo e espaço não são tão sólidos quanto acreditava. Essa percepção é assustadora porque mina as certezas básicas que sustentavam sua realidade. Mas é também libertadora, porque revela que você já não está preso às grades invisíveis que ditavam sua experiência. Muitos descrevem essa sensação como se estivessem vivendo em 2 relógios ao mesmo tempo. O do mundo externo, que segue seu curso, e o do mundo interno, que cria ritmos próprios. Essa dualidade gera confusão, mas também abre portas. É nesse espaço entre as medidas convencionais do tempo que você começa a perceber dimensões novas da existência. Sonhos se misturam ao cotidiano, lembranças parecem se repetir, pressentimentos se concretizam. O passado e o futuro já não parecem tão distantes, como se o presente tivesse se tornado elástico. Esse é um dos sinais mais perturbadores, porque coloca você diante de algo que sempre acreditou ser imutável. O tempo sempre foi o árbitro, a linha que organizava tudo. Quando ele se desfaz, a sensação é de que a própria realidade perdeu consistência. Mas é exatamente essa rachadura que anuncia o despertar. A percepção de que a vida não é uma sequência rígida de segundos, mas um fluxo em constante transformação. O desconforto inicial dá lugar à possibilidade de enxergar além do que o relógio mostra. A quebra do tempo é o convite para perceber que sua existência não está confinada em cronogramas. É o aviso silencioso de que há algo maior, mais amplo, que começa a se revelar. Você pode resistir, tentar se agarrar aos ponteiros, tentar controlar o fluxo que escapa. Mas quanto mais resiste, mais percebe que é inútil. O despertar não pede permissão. Ele curva o tempo para mostrar que sua consciência está atravessando fronteiras invisíveis. E uma vez que você experimenta essa distorção, nunca mais olha para o tempo da mesma forma. O chamado da solidão consciente. O 6º sinal aparece quando a solidão deixa de ser um fardo e passa a ser um chamado irresistível. Você começa a perceber que o barulho constante da vida já não te alimenta. As conversas superficiais, os convites sociais, a necessidade de estar sempre cercado perdem força e um desejo inesperado surge, o de se recolher. Não é isolamento por tristeza, nem fuga por medo. É uma urgência silenciosa de desligar o mundo lá fora para escutar algo que só pode ser ouvido no silêncio. De repente, você sente prazer em estar sozinho em seu quarto, em caminhar sem companhia, em passar horas imerso em pensamentos. O vazio da solidão se transforma em terreno fértil, onde novas percepções começam a germinar. Esse chamado assusta no início, porque a sociedade ensinou que solidão é sinal de fraqueza ou abandono. Mas o despertar revela outro lado. Quando você se afasta do ruído externo, descobre um espaço interno vasto, quase inexplorado. Você começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas. O som da sua própria respiração ganha profundidade. O pulsar do coração se torna um lembrete constante de que você está vivo. Até o silêncio ao seu redor ganha textura, como se fosse preenchido por presenças invisíveis. A solidão consciente não é ausência, é encontro. No entanto, esse processo não é confortável. Muitas vezes, ao se afastar dos outros, você se depara com suas próprias sombras. No silêncio, vozes antigas ecoam, lembranças de erros, medos esquecidos, inseguranças. É nesse momento que muitos querem fugir,
preencher novamente o espaço com distrações. Mas quando você sustenta o silêncio, percebe que essas vozes não são inimigas. São partes suas pedindo reconhecimento. É no confronto com elas que o despertar se aprofunda. Com o tempo, a solidão consciente deixa de ser assustadora e se torna necessária. Você passa a sentir que precisa desse espaço para se equilibrar, como se fosse um ritual diário. Estar só se transforma em cura. As horas solitárias começam a revelar um tipo de companhia que não depende de ninguém, a da sua própria essência. E essa essência não é muda. Ela sussurra, orienta, alerta. Quanto mais você se entrega a esse chamado, mais percebe que o verdadeiro diálogo não está nas palavras trocadas lá fora, mas no silêncio que acontece aqui dentro. Esse é um dos sinais mais transformadores porque muda a relação que você tem consigo mesmo. A solidão consciente faz você perceber que não precisa se perder no ruído para existir. Você descobre que há uma riqueza no vazio, uma força no silêncio, um mundo inteiro escondido naquilo que antes parecia ausência. O despertar se revela nesse espaço secreto, onde ninguém mais pode entrar. É nele que você descobre que nunca esteve realmente sozinho. A solidão consciente não é afastamento da vida, mas aproximação do que é real. É o momento em que você entende que para ouvir o chamado da sua alma, precisa primeiro calar o mundo. E uma vez que você experimenta essa quietude fértil, nenhuma multidão consegue mais preencher o espaço que ela abre dentro de você. A sensação de estar entre dois mundos. O sétimo sinal é a sensação perturbadora de estar dividido, como se sua existência se estendesse entre dois mundos ao mesmo tempo. De um lado, você ainda cumpre a rotina, paga contas, conversa com pessoas, participa das mesmas situações que sempre fizeram parte da sua vida. De outro, cresce a percepção de que já não pertence totalmente a esse cenário. É como se houvesse uma camada invisível sobreposta à realidade comum, um espaço paralelo que só você sente. O cotidiano segue, mas dentro de você existe um deslocamento constante, como se seus pés estivessem em terras diferentes, como se sua consciência estivesse com um pé no conhecido e outro em algo maior, ainda indefinido. Essa sensação se intensifica quando você está cercado de pessoas. Enquanto todos parecem encaixados em suas funções, você sente que já não fala a mesma língua. É como assistir a uma conversa em que entende as palavras, mas não o significado. Uma parte de você continua interagindo, respondendo, rindo, mas uma outra parte observa de fora, quase como se fosse um espectador. Esse distanciamento não é frieza, é a percepção de que sua alma já começou a atravessar fronteiras. Você percebe que está vivendo em paralelo. Um personagem atua na superfície, enquanto outra presença dentro de você busca algo que ainda não se revelou. É nesse entrelugar que surge a estranheza mais profunda. Você sente que já não é quem era, mas também não sabe quem será. Vive suspenso como alguém que deixou uma casa, mas ainda não chegou à nova. Essa transição gera medo, porque a mente pede certezas, mas o despertar não oferece garantias. Ele apenas abre espaço, e esse espaço é desconfortável porque nele não há mapa. Há apenas a sensação de deslocamento, de não pertencimento, de viver entre dois mundos que não se tocam. Ao mesmo tempo, esse estado traz lampejos que confirmam que você não está preso. Em certos momentos, em meio ao silêncio ou ao contato com a natureza, você sente uma expansão súbita. É como se um véu fosse erguido e, por segundos, você tivesse acesso a uma realidade mais ampla. Esses instantes são breves, mas transformadores. Eles mostram que o mundo comum não é tudo, que há algo além, e que você já começou a pisar nesse território invisível. Esse sinal pode ser exaustivo, porque cria uma vida dupla. Você continua existindo na realidade convencional, mas ao mesmo tempo sente que ela já não é suficiente. Você participa das responsabilidades, mas sente que por trás delas existe algo maior te chamando. Esse conflito gera cansaço, até uma sensação de alienação. Mas é também a prova de que sua consciência se expande. O despertar espiritual não acontece de uma vez.
Ele te coloca nesse espaço de transição, nesse entre-lugar onde o velho já não serve e o novo ainda não se revelou. Estar entre dois mundos é o momento mais delicado do processo. Muitos desistem aqui, tentando voltar ao conforto do conhecido. Mas quem sustenta essa travessia descobre que o desconforto era apenas o prelúdio de uma transformação irreversível. Porque uma vez que você sente que pertence a mais de uma realidade, nunca mais consegue acreditar que esta, sozinha, é tudo o que existe, o pressentimento de algo maior. O oitavo sinal é o pressentimento constante de que há algo maior guiando cada passo, mesmo quando nada parece fazer sentido. Não é uma certeza racional, nem uma prova palpável. É uma sensação que atravessa o corpo como um sussurro invisível, uma força que não se explica, mas que insiste em permanecer. Você acorda e sente que precisa mudar algo na sua rotina, sem motivo aparente. E quando obedece, descobre que essa decisão evitou um encontro indesejado ou abriu uma oportunidade inesperada. Você pensa em alguém e pouco depois essa pessoa te procura. Situações pequenas, mas que começam a se repetir a ponto de desafiar a lógica. Esse pressentimento não vem como espetáculo. Ele aparece no cotidiano, nas entrelinhas. Você sente que não está caminhando sozinho, que há uma trama invisível costurando os acontecimentos. Pode ser perturbador, porque te obriga a questionar a ideia de acaso. Você começa a se perguntar se tudo o que acreditava controlar era apenas ilusão. Essa sensação de ser conduzido gera ao mesmo tempo alívio e inquietação. Alívio porque você não está perdido. Inquietação porque percebe que não está no controle como pensava. Com o tempo, o pressentimento se aprofunda. Não é apenas sobre coincidências, mas sobre propósito. Você olha para a sua vida e começa a sentir que até as dores e quedas estavam ligadas a algo maior. O que parecia castigo, agora soa como preparação. O que parecia derrota, agora se revela como desvio necessário. Essa mudança de percepção não acontece de repente, mas se infiltra lentamente, até que você já não consegue olhar para trás sem reconhecer um fio invisível ligando cada fragmento da sua história. Essa presença silenciosa pode ser interpretada de várias formas: destino, universo, alma, Deus. O nome importa pouco. O que importa é a sensação inescapável de que existe algo acompanhando cada passo. E essa presença não se impõe, apenas orienta. É como se uma bússola interna tivesse despertado e começasse a apontar caminhos antes invisíveis. Você sente quando algo está errado, mesmo que não haja sinais externos. Você sente quando deve seguir, mesmo que todos digam o contrário. Esse é o poder do pressentimento. Abrir clareiras no escuro. Mas esse sinal também pode ser desconfortável. Porque se há algo maior guiando você, então há também responsabilidade. Você já não pode fingir que não percebe. A cada escolha, a cada recusa, você sente que está respondendo a algo além do imediato. E essa responsabilidade pesa, porque obriga a viver com mais consciência. O despertar espiritual não permite mais distrações completas, porque o chamado é constante. Você pode até tentar se calar, mas a sensação retorna. O pressentimento de algo maior é o lembrete de que sua vida não é acidente. É o sinal de que existe um fio condutor que você talvez nunca entenda por completo, mas que já começou a se revelar. E quando você aceita caminhar guiado por essa presença, descobre que mesmo na escuridão há direção. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser apenas busca e passa a ser entrega. A certeza subterrânea de propósito. O nono sinal não chega com barulho, mas com um peso silencioso, que muda a forma como você enxerga a própria existência. É a estranha convicção de que há um propósito maior movendo sua vida, mesmo quando você não consegue descrevê-lo. Você sente isso em momentos comuns, como ao caminhar sozinho ou ao observar o céu noturno. Uma força discreta, quase imperceptível, sussurra que nada é por acaso, que cada dor, cada perda, cada silêncio tinha uma função oculta. O mundo parece o mesmo,
mas a sua forma de vê-lo muda radicalmente. As coincidências deixam de ser coincidências, os encontros ganham outra dimensão, e até os fracassos parecem carregados de sentido. Esse pressentimento não traz certezas imediatas, mas uma confiança silenciosa, que insiste em permanecer mesmo diante das dúvidas. É desconfortável, porque contrasta com a lógica, mas ao mesmo tempo traz uma estranha paz. Você pode não saber para onde está indo, mas sente que há um caminho sendo traçado sob seus pés. Essa percepção muda a forma como você reage ao inesperado. Em vez de resistir a tudo, começa a observar, como se cada acontecimento fosse parte de uma trama secreta maior do que a sua compreensão. Com o tempo, esse sinal se torna inevitável. Você olha para trás e percebe que até os momentos mais dolorosos foram portais disfarçados. A traição que despedaçou sua confiança, a solidão que te arrastou ao fundo, a perda que parecia insuportável, tudo isso, de alguma forma, te conduziu até aqui. E essa consciência traz lágrimas diferentes, não de desespero, mas de reconhecimento. O despertar espiritual não apaga a dor, mas a transforma em significado. O mais perturbador é que essa sensação não precisa de provas. Ela simplesmente existe, como se fosse uma memória esquecida retornando à superfície. É a certeza sem evidência, a fé sem religião, o chamado que não precisa de voz. Muitos tentam ignorar, achando que é imaginação. Mas quanto mais negam, mais forte o pressentimento se torna. É como um campo magnético invisível que puxa sua atenção para o invisível. Você começa a intuir que há uma inteligência maior costurando os acontecimentos, e ainda que não saiba defini-la, já não consegue fingir que não a percebe. Esse é o último sinal que confirma o que já vinha acontecendo em silêncio. Seu despertar espiritual está em curso. Você já não caminha sozinho, nem se guia apenas pela razão. Agora há uma presença maior moldando sua jornada. Aceitar isso não é simples, porque implica abrir mão do controle absoluto, mas é justamente nesse abandono que nasce a verdadeira liberdade. O pressentimento de algo maior é a chave final, a prova íntima de que você já começou a atravessar a fronteira entre a vida comum e a vida desperta. A conclusão não é o fim da jornada, mas a revelação de que ela já começou dentro de você sem que percebesse. Depois de atravessar cada um desses sinais, o que fica é a certeza perturbadora de que nada será como antes. O despertar espiritual não se anuncia com claridade total, mas com fissuras no cotidiano, rachaduras que mostram que por trás do aparente existe uma vida secreta pedindo passagem. O silêncio que incomoda, o desapego que se infiltra, a percepção de que você atua em roteiros gastos, a explosão das emoções esquecidas, o tempo que se quebra, o chamado da solidão, a sensação de estar entre dois mundos, o pressentimento de algo maior. Tudo isso forma um mosaico impossível de negar. É como se peças de um quebra-cabeça invisível começassem a se encaixar diante dos seus olhos, e esse encaixe traz tanto alívio quanto angústia. Alívio, porque finalmente você entende que não está enlouquecendo, que não está sozinho, que há uma lógica oculta guiando o que parecia caos. Angústia, porque percebe que já não há como voltar atrás. Uma vez que a consciência desperta, não há como apagar a visão. O mundo que antes parecia sólido, agora se mostra frágil, e isso exige coragem. O despertar é como atravessar uma porta que só se abre para dentro, e você já a atravessou. O que resta é seguir caminhando, mesmo sem saber aonde o caminho leva. Esse é o ponto em que a vida pede decisão. Você pode tentar se agarrar ao velho, insistir nos papéis e nos roteiros que já não te servem. Mas o incômodo nunca vai embora, porque a verdade já foi vista. Ou pode escolher ouvir o chamado, mergulhar no desconhecido e permitir que essa nova percepção transforme cada aspecto da sua existência. Essa escolha não é simples. Ela traz perdas, questionamentos, solidão, mas também traz uma liberdade que você nunca conheceu. E aqui fica o convite. Olhe para dentro com sinceridade
e pergunte quantos desses sinais já estão presentes em você. Quantas vezes você sentiu que o tempo se quebrou? Quantas vezes percebeu que já não pertencia ao mesmo script? Quantas vezes foi puxado pelo silêncio ou pelo pressentimento de que havia algo maior? Se a resposta é sim, para ao menos um deles, saiba que o processo já começou. O despertar não acontece em outro lugar, em outra vida, em outro tempo. Ele acontece agora, no meio do aparente caos que você chama de normalidade. Compartilhe este vídeo com quem também pode estar sentindo esses sinais. Porque o despertar nunca é solitário, ele é sempre um chamado coletivo, uma força que atravessa cada indivíduo, mas que ganha poder quando é reconhecida em muitos. Talvez este seja o momento em que sua vida muda para sempre, não porque você buscou respostas prontas, mas porque finalmente se permitiu escutar as perguntas que sempre estiveram dentro de você.